E hoje é um podcast muito especial, porque a gente vai falar da tirania do tem que. Olha essa tirania, porque o que é uma tirania do tem que? Quando a gente coloca assim, eu tenho que, eu tenho que. Quantos tem que você tá na tua cabeça agora, nesse momento? Se você fizesse uma lista, quantos tem que iria sair dessa lista agora? E o que a gente vai falar aqui hoje é, será mesmo? Né? A gente tem que tomar cuidado com essa tirania, tá? Aqui euzinha para falar sobre isso e nosso querido Lucas Siquieri, Hello, os brothers. Siqueiros Brothers. Uhum. Acho que a primeira coisa que dá pra falar sobre a tirania do tem que é que provavelmente a maior parte dos estresses, problemas emocionais começam por aí, né? Sim, com toda certeza. Vamos do básico, uma adolescente que tá pra terminar o colegial já começa aí tem que escolher uma faculdade, tem que Quanta pressão, né? passar, tem que estudar. Ô, Lu, quanta É pressão, muita, né? É eu muita acho. pressão. Tem hora que eu penso assim, nossa, como eu sou feliz, né? O Gabriel tá na Waldorf, né? E é um estudo diferente, que é com foco com ser, do ser, não do ter. Então, eles têm uma forma diferente de pensar nessa coisa, dessa transição do jovem adulto do adolescente para o jovem adulto, né? Eles têm uma forma diferente de pensar. Então, o foco deles não tá no vestibular, tá em como você vai preparar a sua mente para o vestibular e não como você vai fazer conta para o vestibular. É diferente a mentalidade deles. E hoje o Gabriel falando assim, embora eu acho que seja um estudo, uma forma de estudar muito diferente, maravilhosa, eu acho que não é para todo mundo, né? Porque nem todo mundo está preparado para não pensar tão insanamente em algo Principalmente os pais, né? exato. Tipo, como eu não vou pensar nisso? Exato. Vou ter que trabalhar e. Eu vou fazer o quê da vida? Essa é uma boa pergunta, né? O que a gente vai fazer da vida? E aí, às vezes, né, eu vejo a Sofia ontem, ela falando da tirania do tem que, gente. Presta atenção nisso que a gente tá falando, que é muito sério. A Sofia, eu e o Lucas, a gente briga assim, né? Brinca. A gente não vai gastar muito com faculdade, porque eu nem sei se elas vão chegar lá, né? Eu brinco que lá em casa eu não vou gastar, né? Porque uma com certeza passaria na pública e a outra eu acho que não. Nem pagando. Assim, ou eu teria que gastar pagando, né? Porque. Ai, gente. Você Filha, fala é assim, isso aqui, 10 vezes, 20 vezes. Aí chega uma hora que a pequenininha fala: Meu Deus, o papai já falou que é assim. como que você não entendeu ainda? E a Sofia fazendo conta de divisão, né? E ela, ô mãe, as contas não tá batendo. Olha aqui pra mim. Aí eu fiquei pensando, eu também não sei, né? Eu vou falar o quê? Eu não. 58.580 dividido por cento. Eu lembro até agora o número. 58.500, não sei quanto, dividido por 145. Pra Falei, quê? meu, já me perdi. Nossa senhora. Número na chave, não sei o Em quê, que né? lugar no mundo que eu vou precisar fazer essa conta? Com o celular na mão e eu assim fazendo a conta. Filha, tem que dar 140 e pouco. Mãe, assim não vale. Mas aí me veio na cabeça, né? A gente fica tão preocupado. Tão preocupado. Vai dar bem na vida? Não vai dar bem na vida mesmo? Olha o tipo de escola que a gente estudou. O nível de escola que nós estudamos. O tipo de conhecimento que nós tivemos. Isso na nossa base escolar, claro, né? Eu tô falando aqui. Nossos filhos têm algo 300 milhões de vezes melhor do que nós tivemos. Nossa. E olha onde que a gente tá. Então, às vezes, a gente se preocupa. A tirania do tem que é exatamente isso. A gente se preocupa tanto com algo que, ao passar dos anos, essa preocupação ela se dilui de uma forma tão. Que chega a zero. A gente nem lembra. Exato. Pior de tudo é que a gente nem lembra que a gente tava tão preocupado com alguma coisa idiota. Exato. E vai dar certo, porque assim, a base está sendo feita. E esse é um grande ponto da tirania do tem que, né? Que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas corriqueiras, as nossas listas de tarefas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Mas que o principal a gente não pode esquecer, que é como eu tô cuidando do meu emocional, como que eu tô cuidando
do meu dia de hoje, no sentido de quanto presente eu estou para as emoções que eu estou sentindo agora. Por que eu estou estressada, né? Tem uma amiga muito próxima nossa, agora. Isso aconteceu com o Cids também, né? Até vou falar do Cids, porque a da amiga eu não quero, porque vai que ela assistiu o podcast e eu não quero... Ainda é uma coisa muito, muito frágil pra ela, né? E ela vai saber que é dela que eu tô falando. Então vamos falar do Cids, que ele nem tá aqui pra reclamar. Ou tá, não sei. Não, é melhor falar que não tá. Por exemplo, eu paro muitas vezes pra pensar como ele chegou no ponto de ter um câncer tão avassalador como ele teve. Tipo, avassalador no sentido de todos os sentidos. Destruiu ele, Lu. Uhum. Você tava lá, você viu, né? Ele, um homem forte, resiliente, uma mente forte. Eu não conheci ninguém que, tipo, tinha uma mente tão, sabe, astuta como a dele. Né? Tipo, uma visão de futuro. Uma pessoa que falava que ia fazer e fazia, né? Uhum. É até demais, né? É demais. E como? Como, né? E o Cids me trouxe uma presença muito forte da questão das doenças somáticas, né? Não, psicossomáticas, ou seja, ela começa na psique que vai para o corpo. Exato. Né? Então, começou aqui e foi para o corpo. É claro que a gente, né, junta isso, né? Um ambiente, quer dizer, ele teve muita questão na infância, que ele não comia direito, o estômago e tal, né? Ele teve tudo isso e ninguém vai negar isso, a gente não pode negligenciar. Tem todas as questões, né? O DNA, o histórico da pessoa e o psicossomático que talvez agrave tudo isso, né? Sim, inclusive tem uma nova pesquisa que chama epigenética, né? Que estuda a genética, mas de um outro ponto de vista, que é, ok, tem todos esses genes aqui que estão, tipo, você tá ferrado. Só esperando um... Você tá ferrado, você tem a genética, tá lá. O que tá esperando? Um peteleco, assim, ó. Só isso. Então, eles estão estudando já há décadas a epigenética, que é o seguinte: você pode ter todos os piores genes do universo, mas se você estiver num ambiente favorável emocionalmente, você nunca vai dar um start nessa genética. E o que acontece com isso? Você salva a próxima geração. Olha. Porque você muda os seus próprios genes. Porque você não startou aquele problema. E aí eu falei, gente, isso é muito incrível. E eu tô estudando muito fortemente isso agora. Eu tô fazendo todo o meu tratamento, meu pré-natal na medicina integrativa. E a gente faz estudos disso, né? As médicas fazem estudo com a gente, tal. E eles ensinam isso, mostrando como você se alimenta, a sua mentalidade, o quão importante é você se manter calma, não se preocupar tanto com o que será, com o que vai ser, né? E com o que você precisa se ocupar, né? Ao invés de se preocupar, né? E tudo isso, eu falo, gente, isso é incrível. E aí vem cada vez mais essa coisa, o psicossomático, ele é... brutal. Ou seja, o como você pensa, o como você sente, o como você reage. E sobre o psicossomático, as pessoas acham que é assim, né? Tipo, eu vou saber qual emoção minha que me ferra. Não. Né? Muitas vezes não. Às vezes a gente tem uma emoção que é tão nossa que a gente nem sabe que isso é uma emoção. Né? Pensei que isso é normal. Exato. Vou usar o exemplo da Nathalie, né? Tipo, ontem eu conversando com ela. Que ela falando lá dos problemas que ela teve, porque do ano passado pra esse, assim, apareceu um monte de coisa nela, né? E eu falei pra ela, Thalia, eu acho que uma das coisas que talvez agrave muito essas suas coisas é que você tem um hábito de pegar tarefas que são desafiadoras e falar assim, não, isso aqui é tranquilo, eu faço. Não, isso aqui é tranquilo, eu adoro resolver isso. E às vezes ela gosta do resultado daquilo lá. Não da tarefa em si. Só que a coisa em si... gera muitas tarefinhas estressantes. Vou usar um exemplo, né, que ela fala que adora. Ela fala que adora quando tem evento ao vivo.
Eu adoro quando acaba o evento ao vivo e deu tudo certo, não é? Exato. Ou quando começa, Nós né? dois. Ela feliz no planejamento. A Nathalie... Feliz, né? Vamos dizer assim, né? É. Porque E a gente... se estressa já, porque a gente já sabe das tarefas. Só que ela se estressa também, porque ela que cuida do time. Ela tem que falar, pessoal, e aí, como que tá indo? Não sei o que lá. E ela que tem que chegar, Lu, pô, olha, ó, não deu certo lá o que vocês fizeram, tem que fazer de novo, tem que refazer. E ela faz muito isso. E eu falo, tá ali, porque eu acho que às vezes, por ela se colocar na cabeça que isso é tão fácil, que ela gosta, e aí o corpo dela segura. Fala assim, não, eu não vou liberar o estresse pra ela. Segura. Exato. Uma hora. Chega uma hora que uma das coisas, sem contar o histórico dela, né, tadinha. Né, tipo, com o Rico, com o ex-marido dela e tudo mais. Então isso também, às vezes algumas emoções que a gente, é tão nossa, Que a gente nem percebe. que a gente nem percebe. Exato. E eu falo isso me incluindo, porque eu me penso agora. Uhum. Quais emoções que são tão minhas, que eu tô tão habituado, que eu nem percebo, ou camuflo elas, e que isso vai me trazer alguma coisa no futuro. Exato. E esse é o ponto, né? O porquê tirania do Tenki é tão importante a gente entender isso. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho, que baseado no que você disse, já é essa tirania do Tenki, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que dar conta. Exato. Eu tenho que. Eu tenho que ser um pai incrível, uma mãe incrível. É muito Tenki. A gente até comentou num desses últimos podcasts, onde eu disse, né? Eu era uma alcoólica, uma alcoólatra funcional. Uma alcoólatra funcional. O que é uma alcoólatra funcional? Que você consegue manter a sua vida funcionando perfeitamente, ninguém ao seu redor percebe, né? Ou pelo menos não tem nem... fica na dúvida, tipo, é ou não é? Porque não... Não, é porque no seu momento funcional você tá ok. Né? No momento, tipo, você tem que ir pra escola dos seus filhos. Você não tá bêbada, entendeu? Exato. Você tá trabalhando. Você não tá bêbada. Exato. Você bebe só à noite, a hora que chega em casa, não, tá tudo certo, entendeu? É isso. Esse é o funcional. É o funcional. Você consegue manter a sua vida funcionando. Exato. Né? Um alcoolismo funcional. Por quê? Porque era tanto tem que chega uma hora que você fica assim... Como que eu vou dar conta disso? Eu preciso relaxar. Eu preciso, né? E existem várias formas de relaxar, né? Eu vou pro eu não tinha nem tempo de ir pro Netflix, então isso daí não era nem... Beber era mais fácil, gente. É um copo de vinho, você bebe rapidão, assim, ó. Você não tem... Já fica tontão lá, Já fica tonto. relaxa na hora. Né? Então, assim... Porque eu tinha que performar em tantas áreas ao mesmo tempo, e eu tinha que performar. Lembrando que o tinha não era uma obrigação, era a mente da Poliana, né? E todas as nossas mentes fazem a mesma coisa. Exato. Mas assim, na minha cabeça, se eu não performasse naquele nível, eu não era nem digna de receber o que eu tava recebendo. No sentido da vida. Né? Hoje, eu tenho dinheiro. E eu falo, porque eu fiz isso. Eu tinha que provar o porquê. Provar que mereceu. Né? E às vezes nem era daquilo, né? Que veio o dinheiro daquelas ações. Não, nem era. Mas é porque, como a gente veio de uma origem muito humilde, a gente tem... Na minha cabeça tinha que provar o tempo inteiro que não foi tão simples. E não foi mesmo. Mas ninguém tem nada com isso. Então, a minha cabeça me colocava num nível de exigência que era, tipo, impossível. Eu não sei se é o mesmo que você, mas eu tenho muito isso, porque na nossa vida inteira sempre foi altos e precipícios, né? Não era nem altos e baixos. E os nossos altos não eram tão altos assim, né? Era o quê? Alguma estabilidade, né? Ok. Então hoje tinha dinheiro, amanhã tinha nada, nem pra comer. E era muito rápido, né? Inclusive, né? Era às vezes na mesma semana. Tinha a semana, mas tinha os picos, tipo, mensal, ou até anos, né? Às vezes 1 ano, 2 anos. Muito bem, depois. Muito bem, não, né? Pra gente era muito bem, porque perto dos precipícios era. Mas aí, de repente, caía, né? E o que eu sempre coloco, assim, no meu tem que é, se eu não fizer, vai cair. Tá pra cair. Tá muito bom, tá pra cair. Tá muito bom. Tá há muito tempo. Tá não sei, muito você tem tempo isso bom. também? Sim.
Meu Deus! Nossa, isso me aflige às vezes, num tanto. Meu Deus. E aí a gente entra nesse desespero do tem que, né? É. E a gente não se sente merecedor. Quando o Cid faleceu, que eu falei, o que eu quero fazer, né? O que eu quero... Poxa, é pra estar tudo bem, financeiramente falando, a empresa tá indo bem, as coisas estão crescendo. Eu não sabia nem o que eu queria. E só que na minha cabeça, uma coisa não podia deixar de existir: o trabalho duro. Se eu não estivesse trabalhando duro, tanto que quando ele faleceu, a primeira coisa que eu fiz foi um tour pelo Brasil, né? E todo mundo começou a me julgar no sentido, agora que seus filhos precisam de você. Só que na minha cabeça era, se eu não trabalhar, É. gente, quem vai sustentar meus filhos? E ainda tinha muita gente que logo que o Cids faleceu, né? Tipo, até saiu da marroquina, né? Sim, sim. No sentido, não, agora vai cair. Porque, infelizmente, né? Acho que é mais uma coisa do tem que, né? A gente sempre focou muito no tem que fazer algo, tem que estar mostrando que tá fazendo algo, que isso daí, logo que o Cids morreu, foi um grande gatilho, né? Pra você virar o Cids. Ô, Lu, um grande gatilho foi quase desesperador pra mim. Eu sei. Porque eu falei assim, meu, agora tá na minha mão mesmo. Agora, o Gabriel tá me ligando desesperadamente. Meu filho, eu tenho que mandar uma mensagem pra ele. Então, esse desespero, né, porque na minha cabeça agora, assim, eu não tenho ninguém nem pra compartilhar o fracasso. Olha que louco. Porque quando você tem um parceiro, querendo ou não, a gente não entende. Pelo menos eu não tinha a noção. Porque você pega assim, ó, é meu, tem meu parceiro. Uhum. Tá tudo bem. Tem meu parceiro. E de repente eu não tinha mais nada. Eu, tipo assim, não tenho. Eu não tenho nem ele pra botar a culpa que fracassou. E isso era o que ia acontecer, provavelmente, né? Sim! E tudo bem. E é incrível isso, que só de você ter alguém pra falar assim, não, fracassamos junto, vencemos junto, parece que faz as coisas serem mais brandas e simples. Uhum. Mas quando eu me vi sozinha, a minha tirania do tem que me levou pra um estresse que, assim, eu não sei nem explicar. Eu falo que quem salvou tudo foi o Eric. Porque eu falei assim, acho que eu gostei de me divertir um pouco. Eu gostei de não estar tão estressada. E aí acho que vocês falaram assim, nossa, graças a Deus, ela tá tendo outro escape na vida. Porque eu ia pro mesmo rumo. Claro. Claro, porque, enfim, desde que ele morreu, você triplicou o que você fazia. Uhum. A sua cobrança, então, tipo, com você mesma, Exato. foi bem... E aí, esses dias atrás, quando eu voltei pro Brasil, peguei todas, né, eu tenho muito caderninho, né, que eu amo escrever e tal, faço estratégias escrevendo e tudo, peguei todos os meus cadernos que estavam no escritório lá e trouxe pra casa. E folheando meus cadernos, o que eu vi de lista de tarefas da época do Cid, né? Ainda com o Cid vivo. Tarefas, assim, imensas que nunca foram feitas. E eu assim, nossa, que engraçado. O que virou? O que virou dessa coisa, né? E, tipo, porque naquele momento, aquela tarefa parecia tão essencial, única, exclusiva. E o fato de eu ter aquela tarefa no meu caderninho me fazia ser uma pessoa 10 vezes mais estressada. Porque eu continuava não fazendo, porque, de fato, se ela não foi feita, é porque ela não era importante, porque quando é importante você faz, mesmo quando ela não tá na tua lista de tarefa. Não é? Exato. É incrível. E anos passados, a gente tá falando de aí de, no mínimo, 7, 8 anos, dependendo de quando foi esse caderninho, que só que o Cid faleceu tem 5, Nossa. né?
Só que ele faleceu agora, em abril fez 5 anos. 5 anos. Parece que foi ontem. Então a gente tá falando de caderninho de 7, 8 anos atrás. E foram tarefas que nunca foram executadas. E não fez Estava na diferença minha nenhuma. lista de prioridade. E quantas coisas, eu quero fazer esse raciocínio com você agora. Quantas coisas está na sua lista de prioridade? Agora para e pensa se essa coisa que está na sua lista de prioridade, se realmente é uma prioridade. De verdade. Quando a gente mudou para os Estados Unidos, eu e as crianças, a Sofia ela tinha acabado de terminar o 2º ano aqui. Só que o 2º ano na Waldorf, ele é diferente. Ele é diferente das outras escolas. Ele é tipo o pré. Ela não sabia, ela não estava totalmente alfabetizada, porque eles têm um processo mais lento de alfabetização. Uhum. Então não é, tipo, nunca tire uma criança antes do 3º ano da Waldorf. Mais ou menos isso. Essa realmente é a indicação que eles fazem. Só que eu decidi mudar para os Estados Unidos. Só que a Sofia não estava nem alfabetizada no português e ela sabia 0 de inglês. Ela ia fazer 8 anos, né? Quando eu mudei para os Estados Unidos. Não, ela ia fazer 9. 8. Enfim. Por aí, entre 8 e 9 anos. E começou a me dar um desespero, porque assim, essa menina não vai conseguir, como que ela vai pra escola? E ela foi pra escola nos Estados Unidos. Eu falei, ela não sabe falar inglês, ela não sabe falar português. Ela não sabe escrever. Ela, que vai acontecer? Eu comecei, aula, ela vai precisar de tutoria, ela vai disso. Um belo dia, eu falei assim, eu não posso colocar mais essa carga nela. De aula extra de português. Já era difícil não estar com a família, uma outra língua, um outro país. Poxa, eu não posso pegar todas as minhas expectativas e jogar numa criança de 8, 9 anos. Não, eu não tenho direito de fazer isso. Uhum. Eu vou deixar as coisas fluírem. Até porque nesse ponto eu estava até cansada de tentar tão hard, tão difícil, sabe? Tudo tão duramente. Lutar tão duramente por tudo. Tem que isso dar certo, aquilo dá certo, a outra coisa dá certo, tudo dá certo. Não. Ai, depois a gente vê. Eu já tava assim, porque eu já estava numa exaustão. E o que aconteceu foi que eu parei de colocar aquela coisa da Sofia como a minha tirania do tem que. Tenho que estudar com ela todo dia, eu tenho que ler pra ela todo dia. Eu parei, eu falei, não, cansei. Já era, não. Tá. Passou 3 meses, tava lá essa menina me mandando mensagem de texto em português. Ô filha, como que você aprendeu a escrever isso daqui em português? Ah, mamãe, eu comecei a escrever e aí foi. E tipo, você não sabe nem como. Só aconteceu. Só aconteceu. De repente o inglês dela já estava melhor que o meu. A pronúncia dela. Eu falei, gente, parece mágica. E aí a partir daquilo eu falei, parece que tem coisas que tudo que você precisa fazer é não fazer nada. Aliás, é uma parte da filosofia do estoísmo, né? Estoicismo. Estoicismo. Pare de tentar tão fortemente, né? Como ser tão duro com você. Porque tem coisas na vida que só vão fluir. Vão fluir. Apesar de todo o teu esforço ou não. E o grande ponto é o quanto essa tirania do tem que tira a tua paz. Exato. Pensa só quantos filhos não vivem estressados por causa do tem que. Filho, agora você tem que estudar português, agora você tem que estudar matemática, você tem que estudar 3 horas por dia, senão você não isso. E aí, cara, a criança fica naquele drama, naquele pico daquele hormônio lá que te ferra, eu esqueci o nome. Do quê? O hormônio que te lasca tudo. Cortisol? Cortisol e adrenalina. Uhum. Você fica num pico de cortisol e de adrenalina tão grande quando é criança que o teu organismo esquece o que é liberar hormônio do prazer. Exato. Isso é muito, muito, muito. E aí você tem um adolescente triste, chateado, que vive preocupado.
Você não sabe. E o que esse adolescente, essa criança vai levar pra vida adulta? Exato. Como? Tem que. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, adolescente que a mãe pegava bem pesado, assim, né? Ela pegava muito pesado. Tipo, começou com tendo que assistir o Jornal Nacional e fazer resumo de 3 matérias, né? Uhum. Terminou tendo que fazer resumo de todas Uhum. as matérias do Jornal Nacional. Óbvio que eu não fazia, né? Porque eu já tinha ligado foda-se, né? Mas era um estresse todo dia. Todo dia. Puta que pariu, tem que fazer isso, puta que pariu. E a gente leva isso pra nossa vida adulta, porque eu até tava conversando com a Gabi, né? Nossa cliente. Nossa cliente também, que também passou por uns probleminhas aí na vida. Um stolminho. Sobre o sentimento ruim, né? E esse sentimento de estar sempre achando que não fez o suficiente, de que não. De que fez alguma coisa errada, de que alguém vai aparecer e vai cobrar, de que vai dar tudo errado, é o tempo todo, sabe? Parece uma pedra assim no meu peito. Não Graças sai? a Deus, né? Depois comecei a me tratar com a ayahuasca assim. É sério. Tipo, era tão presente na minha vida que tem hora que eu não tô sentindo nada e eu sinto falta no sentido de, Porque é cara, conhecido, né? meu Deus, o que aconteceu? Uhum. Será que eu vou arrotar? Porque parece que liberou espaço na garganta, é muito louco. É muito louco, porque a gente vivia com esse medo, né? Meu Você homem ainda vai tem chegar. Ah, não tenho mais. Eu tenho de vez em quando, mas quando eu sei que eu tô, tipo, mas o tem que. Igual, por exemplo, eu tô com o fluxo atrasado, né? O fluxo não é o meu fluxo menstrual, obviamente. É uma mentoria que a gente faz, né? E por que tá atrasado? Porque eu tava esperando a gente fazer uma página na web bonita para ficar minimamente apresentável pro cara chegar lá e não me dar um feedback do que eu já sabia, né? Porque afinal de contas a gente tá pagando, né? E aí agora eu tenho que finalizar o restante pra fazer o coisa, né? E aí eu tô um pouquinho assim, mas é por causa da mentoria do fluxo. Exato. Mas é uma coisa muito, muito louca, né? E tem uma linha muito tênue, né? Ah, então você tá dizendo que eu não tenho que tentar, que eu não tenho que conseguir. Aliás, é o contrário do que a gente acabou de dizer no outro podcast. E é onde você tem que estar muito presente para o quanto dessa lista que você tem na tua vida de tem que você realmente está fazendo para você ter uma vida melhor, mais próspera, mais feliz. Ou você tá feliz no processo ou você tá mais estressada do que feliz? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque se você tá mais estressada ou doente do que feliz, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Um exemplo. A gente cuida muito, muito do emocional dos nossos funcionários, né? Eu me lembro, a gente tinha uma gerente no salão, uma pessoa extraordinária, fantástica, super competente, né? Nós somos muito ligadas até hoje. Você é madrinha de casamento dela agora, no próximo final de semana. Mas chegou um ponto que ela vivia doente, literalmente, travada, coluna travada, com problema, sei lá, de dor de cabeça. Um dia eu falei pra ela assim, isso daqui, esse ambiente não tá te fazendo mais bem. Você tá mais triste do que feliz. Você tá mais doente do que não doente. Tem algo nesse ambiente ou na tua vida que não tá funcionando. E uma coisa que eu nunca vou permitir é que você trabalhe aqui pra morrer. Eu não vou permitir. E Lu, eu falei isso com lágrimas nos olhos, até me emociona até hoje de falar disso. Porque ela era muito importante pra mim dentro da empresa. Ela era meu braço direito, esquerdo, né? E eu tive que tomar uma decisão. Falei, o seu sofrimento acaba hoje. Eu demiti ela. Falei, seu sofrimento acaba hoje. E por que isso aconteceu? Porque ela era uma excelente administradora, mas ela não tinha skills ou habilidades com pessoas. E aquilo estressava ela de um nível
que era fora do que ela podia lidar emocionalmente. E eu causei isso. E eu descausei também. Só que ela cresceu tanto na vida depois disso, porque foi um combinado. Foi uma conversa. E a pessoa precisa de entender isso. E é nesse nível que eu tô falando. Então, não é que você não esteja tentando. Você tá tentando do jeito certo. Você tá com as emoções certas nos lugares. Ou, repara, a sua vida tá mais feliz ou tá mais triste? Você anda mais bem de saúde ou mais mal de saúde? Se não, tem algo errado. Eu acho que também é exatamente isso que você falou, né? De você ir pro sentimento. Às vezes você acha que tem que fazer alguma coisa e você começa. E você começa, cara, começa a ser um inferno. Não. Se tá assim, aí você tem que ver o quanto que isso é importante na sua vida, primeiro ponto. E segundo, o que você precisa fazer para mudar esse estado, então. Exato. Né? Igual, vou usar um exemplo, por exemplo, eu fui pra Itália com as minhas filhas. Falei, cara, vai ser do caralho, né? Você foi morar lá. Proporcionar para as minhas filhas a estudar na Europa, porra, né? Não passar esse calor que eu passo aqui em Ribeirão Preto, principalmente, enfim. Só que chegou uma hora que as coisas começaram a se acumular. Não é tão fácil assim alugar uma casa lá. Eu tinha que procurar casa. Geralmente quando vence o aluguel lá, o pessoal não se importa em renovar. Aí você tem que procurar uma outra casa. Enfim, e mesmo sendo cidadão, não é fácil, né? E aí tinha a escola das meninas. Aí tinha a diferença de horário. E tudo isso, né? Não era um problema. Mas são coisas que geram algum tipo de estresse, né? Um problema não necessariamente gera um estresse não necessariamente é um problema. Exato. E aí chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão. Cara, ou eu continuo, só que eu também dou um turnaround aqui, faço, né? Vou lá, caço outra casa, compro um carro agora de vez, né? Pra facilitar, embora, né? Não era necessariamente uma prioridade. Ou eu volto pro Brasil. E, cara, o Brasil sempre foi muito mais atrativo, né? Quem acha que morar fora é lindo, maravilhoso, pode ser se você tá indo ou passear, ou se você tá indo morar, você tem uma boa reserva de dinheiro e tem um bom emprego. Porque se você tá indo pra trabalhar, vou te falar uma coisa. O Brasil ainda continua mais atrativo, eu acredito. Embora lá, né, tem algumas qualidades que não se tem no Brasil. Mas enfim, então... E ó, você não precisava de emprego porque você tinha que você podia... Tanto que você trabalhava da Itália. Trabalhava da Itália. Aliás, eu trabalho de qualquer lugar do mundo, né? Exato. Você era cidadão, ou seja, você não tinha complicações que a maioria das pessoas tem. Ser ilegal, não sei o que, não sei o que. Tinha poder de ir e vir. Tinha uma vida boa. Só que quando você comparava com as facilidades que a gente... com a nossa vida aqui no Brasil, você fala assim, meu... e qual foi o turnaround, assim, que eu falei, não, eu realmente preciso voltar? Foi quando eu fiquei doente. Que eu fiquei bem doente. Nem quando eu tive Covid eu fiquei tão mal. E aí uma das coisas que me fez não ir no hospital foi, cara, se eu for no hospital eles me deixarem internado lá. Quem vai cuidar das minhas filhas? Quem vai cuidar das minhas pequenas? E mais, como que é a legislação daqui em relação a menores ficarem sozinhas? Onde vão enfiar elas, de repente, se eles me perguntar com quem eu moro? E aí tudo isso começa a... E aí, de repente, o meu... Né, cara, o meu orgulho, durante muito tempo, falou assim, não, eu vou ficar aqui pelo menos mais um ano. Eita, você chegou a ficar um ano inteiro lá, né? Eu fiquei 1 ano e 1 mês, dessa vez, né? E a gente ficou 7. A gente ficou quase 8. Quase 8. Né? Quase 8, eu voltei, fiquei 3 meses no Brasil e fui pra Itália de novo. E eu queria. E foi muito mais fácil nós dois, Nós dois lá era. Mas ainda não tinha escola. Exato. A gente não precisou começar. Embora se tivesse nós dois, seria mais fácil achar uma casa pra alugar, porque um podia se preocupar com buscar as crianças.
E lá onde eu morava, na Itália, assim, não é muito fácil de se locomover. Uhum. Não dava tempo de eu ir procurar uma casa e voltar a pegar as crianças, por exemplo, né? Uhum. Então eram muitos tramitezinhos que eu ficava assim, ai, cara, eu tenho que achar uma casa. Só que eu não conseguia. Exato. E aí isso daí já tava me fazendo mal, assim, sabe? Uhum. E aí quando eu tomei a decisão de voltar pro Brasil, foi assim, ó, tipo, sumiu tudo. E o meu orgulho ainda ferido, não só orgulho, né, mas a minha vontade de, tipo, não, cara, mas... Uhum. Pô, a Valentina já tava assim, ó, sei lá, 1 mês de escola de destravar totalmente o italiano dela. Ai, que dó. Dá uma dó, Dá né? uma dó. E aí as professoras amam ela, né, tudo. Até hoje tem uma professora que manda mensagem pra saber da Eloá e da Valentina. E às vezes o tem que me fez ficar alguns meses. Até a mãe das meninas, né? Uhum. Não queria que elas voltassem, assim, no sentido de, porra, cara, aí a oportunidade é muito melhor, né? Tipo, Uhum. de estudar, de aprender uma outra língua. Sim, sim. E aí era E muita é. coisa pesando. E é ainda, né? Eu sinto falta, sabe? Uhum. Não de tudo. Mas eu sinto um Eu pouquinho, assim, moraria em tipo, Fiorano ao sério. Fiorano sério, né? É, então, mas aí quando entra a rotina normal da vida, porque lá a gente ainda tava na pandemia, né? Uhum. Aí as coisas mudam um pouquinho, Sim, com né? certeza. Igual eu em Ótranto, né? É. Puta, pô, eu morava a 200 metros da praia. Quando o céu tava limpo, eu olhava do outro lado assim, eu via a Grécia. É, em Fiorano, na série, a gente tava no pé dos Alpes suíços. É, e na última eu tava pertinho. Eu olhava pro norte, tinha as montanhas, os mesmos Alpes suíços, Uhum. e eu olhava pra esquerda, pro oeste, e via os Alpes, o mesmo Alpes, só que já era divisa com a França. Eu tava entre a Suíça e a França. Eu falo que a gente tem que ter muita coragem pra desistir de algo assim. Exato, porque É, é é, um mui- desejo, né? é muita consciência. E por quê? Você teve que parar e analisar. Isso tá me fazendo mais bem Exato. ou mais mal? É. E é isso, é como você se E sente. analisar todos os pequenos pontos. Por exemplo, lá na Itália, lá, tem um problema seríssimo com mofo. Uhum. Todas as casas, todo lugar que você vai, tem muito fucking mofo. Não sei por quê. E isso é uma coisa que me gera problema De saúde de mesmo. saúde, porque eu sou hiperalérgico. Uhum. A Valentina nem tanto, mas a Eloá também. Meu Deus. E tipo, qualquer casa que eu vá vai ter mofo. Uhum. É uma coisa perpétua lá. Sim. E aí, né? Bom, enfim, aí voltei pro Brasil, E aí as coisas fluíram e tá mais leve. mais tranquilo. Ainda com o pensamento, o desejo de, Olha as fotos, as meninas na escola, tudo, aquela coisinha assim, mas... Mas é isso, é disso que a gente tá falando. Nessa tirania do tem que, o que você tem que olhar é como que eu me sinto emocionalmente em relação a isso. Exato. Lá, eu me sentia mais o tempo todo sentindo que eu não estava fazendo o suficiente do que aqui, porque lá, quer queira ou não, só fazia a parte digital. Uhum. E quantas coisas que eu não consigo desenrolar estando presente aqui Meu hoje. Deus, quanta coisa aconteceu depois que você chegou. Meu Deus. Pensa só. Só esses últimos 2 meses que a gente lançou produto novo, a gente... Exato. É porque assim, ó, todo produto novo que a gente lança é um planejamento de pelo menos 5 meses, né? Uhum. Aí a Poliana tem ideia, aí senta com o químico, pensa, e aí, como que a gente vai fazer isso aqui? Uhum. E depois a gente vai pros testes, né? Só que aí é o Lucas na execução lá. Eu tenho a É. ideia. Eu e o químico na execução e depois vem pros testes. Então, assim, Tem um processo aí. essa semana mesmo eu fiquei segunda, terça, quarta... Não, terça, quarta e quinta na fábrica, quase o dia todo. Uhum. Exato. E, enfim, é cansativo, sabe? Tipo... Mas é trabalho, né, gente? Não tem como falar que um trabalho não é cansativo, né? Mas é gostoso ao mesmo tempo, porque, meu... E é uma coisa, né, que a gente fala, a gente coloca pra gente, A né? gente Tem tem que. Mas é prazeroso. Mas é aí que tá. A sensação depois é, meu, a gente fez coisa, hein? É do caralho. A gente conseguiu. Olha, o que a gente fez de dezembro pra cá, não... meu Deus. Exato. Tem hora que eu olho e falo assim, meu, parabéns pra nós. É. E é essa sensação extraordinária. E eu senti a mesma coisa nos Estados Unidos. Quando eu né? morava lá, diretão. Eu falei assim, meu, eu queria... Porque está... Igual, quando eu voltar novamente, as coisas vão estar tão mais estruturadas aqui, que essa minha ida vai ser uma coisa assim...
Até mesmo porque quando você foi da primeira vez, você tinha algumas coisas ainda pendentes aqui que a gente tava. Não tinha como resolver, né? Sim. Envolvendo a morte dos filhos e tudo mais, né? Uhum. E aí quando você voltar, Vai estar tudo vai estar tudo certinho. certinho. É, e Como- mesmo, como e mesmo tem que ser. assim, você tipo, pega o Vai, avião. volta, né? Foda-se. Qualquer hora. Ah, tem que ir, vamos. De volta. lá tem bem mais opção, tudo. Então, assim, se a gente pudesse resumir esse podcast aqui, nessa conversa, olha de verdade para suas emoções. O Lucas deu esse exemplo maravilhoso. Quer dizer, ele estava fazendo uma coisa super maravilhosa. Sonho? Um sonho. E assim, mais do que um sonho, quantas pessoas no Brasil podem usufruir do que você pôde, do que eu pude. Do que a gente ainda pode, né? Do que a gente é porque é uma pode. escolha nossa. É uma escolha, né? Nós somos. Fala que a gente é cidadão do mundo, de verdade. Exato. Só país a gente pode morar em 27. Sacanagem que eu acho que não pode morar em Londres, velho. Não, isso daí é sacanagem. Aí seria. Putz. Seria. Meu place no World. Não, seria um lugar que eu não teria nem voltado pro Brasil se a gente pudesse ter ido, né? Inclusive. Nossa. Mas o ponto é. A gente tava vivendo um sonho. Sim. Só que esse sonho não deixou o emocional. Não tava batendo o emocional, Aham. as boas emoções com esse sonho maravilhoso. Então, é olhar friamente. Então, é nesse ponto que a gente fala da Talvez tirania. não é o momento, sei lá, né? Qualquer Foda-se. coisa. O Até- importante é que você tem que colocar, cara, eu tenho que continuar isso mesmo Isso, perfeito. me dando, mesmo eu correndo esses riscos ou me sentindo assim, ou eu tenho que parar ou voltar ou fazer alguma outra Tem que coisa. ser sincero com você mesmo, profundamente. E botar na balança. Tem no 30 dias, tem uma ferramenta lá de tomada de decisão. Sim. Eu só não lembro qual dia, porque faz tempo já que eu vi. Também. Não lembro agora. Que talvez a gente pode disponibilizar também, né? Essa ferramenta, né? Só que você que tem que lembrar, porque... Fantástico. Não, então assim, ó, lá no link da bio do Poliana Siquieri, como tá escrito aqui, ó. que logo vai mudar de novo. Até dá pra colocar, né, Poliana Siquieri, poli.felicidade. Onde dá pra fazer os dois, a pessoa acha com os dois, eu vou fazer isso. Vai estar lá no link da bio, a gente vai colocar uns links lá pra você poder acessar algumas aulas especiais, bônus pra você. Perfeito. Tá bom? Então é isso. Pensa, faz uma lista aí das coisas que você não quer mais sentir, né? E que tarefas que você colocou na tua vida, na lista de tem que está te gerando esses sentimentos. E de repente é hora de tomar uma decisão aí. E nem sempre vai ser fácil. Beijo. Tchau.